Você já sentiu que está prestes a alcançar algo grandioso, mas de repente, tudo começa a desmoronar? Parece que o diabo sabe exatamente quando atacar, justamente no momento em que você está prestes a vivenciar uma reviravolta. Ele traz suas armas, mas aqui está a verdade. Os ataques do diabo não são um sinal de sua fraqueza, mas sim da sua proximidade com a grandeza. Ele tenta te quebrar, para impedir que você alcance seu avanço. Antes de continuarmos, se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Deus quer revelar a você os motivos pelos quais o diabo quer te derrubar e como você pode vencê-lo. Portanto, acompanhe este vídeo até o fim. Em 1 Pedro 5:8 está escrito: estejam alertas e vigiem. O diabo, seu inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O diabo sabe que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e é por isso que ele não medirá esforços para impedir que esse plano se realize. Ele está desesperado para te quebrar, destruir seus sonhos e silenciar sua voz. Mas Deus tem outros planos para você. Ele é o autor da sua história e escreveu uma narrativa de triunfo, não de tragédia. Lembre-se da história de José na Bíblia. Ele era um jovem que se agarrou ao sonho que Deus lhe deu. Apenas José e sua família sabiam desse sonho, mas o diabo também estava ciente. Antes que José pudesse ver a realização desse sonho, ele enfrentou muitas provações. Seus irmãos o venderam como escravo para uma terra estrangeira. E como se isso não bastasse, ele foi falsamente acusado pela esposa de seu mestre e jogado na prisão. Durante todo esse tempo, o diabo estava ao fundo rindo, acreditando que havia conseguido semear medo e dúvida no coração de José, tentando quebrá-lo antes de sua descoberta. Mal sabia ele que Deus estava usando essas provações para fortalecer a fé e a confiança de José. Deus estava com José e utilizou aqueles tempos sombrios para prepará-lo para o grande avanço que estava por vir. Querido filho de Deus, o mesmo se aplica a você. O diabo pode estar tentando te quebrar, mas Deus está te preparando para um avanço. Ele utiliza suas provações e tribulações para te refinar e te preparar para as grandes coisas que Ele tem reservadas para você. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo. Todas as coisas, e não apenas algumas, contribuem juntas para o bem daqueles que amam a Deus. Quando qualquer tentação surgir no seu caminho, não tenha medo nem se desanime. A Bíblia diz que Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. É por isso que Ele sempre providencia uma saída para que você possa resistir a cada tentação. Não importa quantas vezes o diabo tente te quebrar, você pode vencê-lo se estiver atento aos seus esquemas. Alguns desses esquemas incluem dúvidas plantadas em sua mente, distrações que desviam seu foco, relacionamentos tóxicos que minam sua força e sentimentos de desânimo que enfraquecem sua fé. Conhecer esses esquemas é crucial para resistir a eles. Deus te dá a sabedoria e a força necessárias para identificar e superar cada uma dessas armadilhas. Ele está sempre ao seu lado, guiando e fortalecendo você, para que, independentemente das dificuldades, você saia vitorioso. Lembre-se de que cada desafio enfrentado é uma oportunidade para crescimento e um passo a mais rumo ao propósito que Deus tem para a sua vida. Em primeiro lugar, existe a tripla ameaça do diabo: medo, dúvida e desânimo. O diabo utiliza essas três armas para minar sua fé e destruir sua confiança. Ele sabe que, ao fazer você aceitar o medo, a dúvida e o desânimo, ele pode impedir seu progresso e bloquear sua descoberta. Essa é a arma favorita do diabo, usada para te convencer de que o pior cenário é o único possível. Ele se apresenta com uma voz alta e agressiva, afirmando que os objetivos que você almeja são inalcançáveis e que você nunca conseguirá. Quando o medo toma conta, você se sente incapaz de dar passos em direção ao seu avanço. A dúvida, por sua vez, é mais silenciosa e insidiosa, infiltrando-se despercebida e roubando sua confiança. Nesse ponto, você começa a questionar se Deus realmente planejou isso para você. A dúvida é a semente da incerteza que o diabo planta em sua mente. Se não for eliminada, pode crescer e se transformar em uma árvore de incredulidade. Quando você duvida, está dizendo a Deus que não confia nele e que sua palavra não é suficiente ou confiável. O desânimo é o sentimento de desesperança, a voz do diabo dizendo que você não está progredindo. No entanto,
A verdade é que essas 3 coisas não são a vontade de Deus para você. Lembre-se de que Ele diz para não ter medo, pois está sempre com você e nunca te abandonará. Quando o medo, a dúvida e o desânimo baterem à sua porta, lembre-se de que não são convidados bem-vindos. São tentativas do inimigo de roubar sua alegria e truncar seu destino. Escolha não deixá-los entrar. Em vez disso, permaneça firme na fé e confie em Deus. Sua descoberta está do outro lado dessa luta. Número 2. A dupla mortal de Satanás, baixa autoestima e comparação. O diabo utiliza essas armas para corroer sua confiança e danificar sua autoimagem. Sua estratégia é manter você focado em suas fraquezas e inadequações, impedindo que descubra sua força e potencial. Ele tenta te convencer de que você não é bom o suficiente, não é digno de ser amado, e que é um fracasso, especialmente nos momentos em que você está lutando para ter sucesso. Se você não estiver atento, pode acabar acreditando nessas mentiras, desenvolvendo uma baixa autoestima. Quando isso acontece, você começa a se ver como inadequado e desqualificado. Então, o diabo volta a atacar, te incentivando a medir seu valor através da comparação com os outros. Você olha ao seu redor e vê pessoas que parecem ser melhores e mais bem-sucedidas. Quando Deus quis usar Moisés para libertar os israelitas do cativeiro, Moisés tentou argumentar, sentindo-se incapaz de enfrentar o faraó. Mas Deus o lembrou de que estaria com ele, guiando-o a cada passo. Gideão também sofria de baixa autoestima, considerando-se o menor em sua família e tribo. No entanto, Deus garantiu que estaria com ele e o ajudaria a derrotar os midianitas. Essas histórias mostram que, independentemente de como nos vemos, Deus nos vê de uma maneira diferente. Ele nos vê através do potencial que colocou dentro de nós. Portanto, não permita que a baixa autoestima e a comparação minem sua confiança. Lembre-se de que Deus está ao seu lado, pronto para guiá-lo e fortalecer você em cada passo do caminho. Amado, no momento em que você começa a se comparar com os outros, Satanás aproveita para roubar sua alegria e destruir sua autoestima. Ao se comparar com outras pessoas, você está implicitamente dizendo a Deus que Ele não fez um bom trabalho ao criar você. Suas deficiências e imperfeições não definem quem você é. Você é um filho único, precioso e amado de Deus, com um propósito e plano distintos de qualquer outra pessoa. Sua verdadeira identidade está em Cristo Jesus. Lembre-se constantemente dessas verdades e repita-as para si mesmo todos os dias. Número 3. O diabo enche seu coração de orgulho. O orgulho é aquele sentimento de se achar melhor que os outros, ou pensar que você é o melhor em alguma coisa. Mas quando o orgulho sai de controle, você começa a se sentir superior aos demais, e isso não é saudável. Sentir-se orgulhoso de suas realizações e das coisas pelas quais trabalhou duro é normal e positivo, mas é crucial manter a humildade e lembrar que Deus é a mão por trás de todas as suas conquistas. Provérbios 16:18 nos adverte que o orgulho precede a destruição e um espírito arrogante precede a queda. Um exemplo bíblico disso é Nabucodonosor. Designado por Deus como rei sobre a Babilônia, Deus o ajudou a realizar grandes feitos, mas com o tempo, o orgulho começou a impedi-lo de progredir. Deus o humilhou, fazendo com que o outrora poderoso rei vagasse sozinho pelos campos, comendo grama por 7 anos. Isso serve como um lembrete poderoso de que, embora seja importante reconhecer nossas realizações, devemos sempre manter a humildade e reconhecer que é Deus quem nos capacita a alcançar o sucesso. O orgulho é uma armadilha perigosa que pode desviar você do caminho correto. Ele impede que você veja as oportunidades à sua frente. Quando o orgulho começa a dominar, você pode se distanciar das pessoas, acreditando que não precisa do apoio delas. Pode se tornar arrogante e pensar que está acima de pedir ajuda, mesmo quando é necessário. Isso pode te isolar daqueles que estão dispostos a te ajudar a ter sucesso. O diabo também usa o orgulho para te cegar para suas fraquezas e defeitos. Quando isso acontece, fica difícil para você crescer e melhorar. Em vez de estar aberto à correção, você rejeita conselhos e fica na defensiva quando alguém aponta seus erros. Isso pode te manter em um ciclo de complacência e impedir que você atinja todo o seu potencial. O diabo se alimenta do seu orgulho porque sabe que isso pode te afastar de Deus.
No momento em que você se distancia de Deus, você está no caminho da autodestruição. Ele quer te derrubar e roubar sua confiança em Deus, mas você pode resistir às tentações do diabo e se humilhar diante de Deus e dos outros. Quando reconhecer os sinais de alerta do orgulho e permanecer firme na humildade, você pode superar as estratégias do diabo e permanecer no caminho certo. Lembre-se, humildade não é timidez. O verdadeiro sucesso vem de reconhecer suas limitações e buscar ajuda quando precisar. Ao fazer isso, você mantém sua confiança em Deus e se abre para o crescimento e a melhoria contínua, garantindo que o orgulho não te afaste do propósito que Deus tem para você. O mais importante é sempre reconhecer Deus como a fonte de suas conquistas. Mantenha-se humilde e conectado a Ele, avançando continuamente em direção aos seus objetivos. Agora que você entende como o diabo opera, saiba que ele não quer que nada de bom aconteça em sua vida. Mas você não precisa seguir o caminho que ele tenta impor. Aqui estão mais estratégias dele para te desviar. Continue atento. Número 4. O diabo traz distrações em seu caminho, especialmente quando você está prestes a alcançar algo significativo. Ele tenta te distrair com coisas que não são importantes, sabendo que, se te preocupar com trivialidades, você terá menos tempo para focar em seus objetivos. Primeiro, ele te ocupa com tarefas sem sentido. Depois, ele te enche de preocupações sobre coisas que estão além do seu controle. Em seguida, ele te tenta com prazeres passageiros, entorpecendo seus sentimentos e desviando seu foco. Mas isso não é tudo. O diabo também usa pessoas para te distrair. Ele coloca críticos e céticos em seu caminho, fazendo você duvidar de Deus e questionar seus sonhos. Foi o que ele tentou fazer com José, usando a própria família de José para fazê-lo duvidar se seu sonho era realmente de Deus. Eles queriam que ele visse sua posição na família como uma limitação para não ser maior do que eles. Porém, graças a Deus, José foi corajoso e sábio o suficiente para resistir a essas tentativas. Quando essas distrações falham, o diabo recorre à tentação antiga. Ele coloca objetos brilhantes diante de você, como status, riqueza ou poder, tentando te fazer esquecer o que é realmente importante. Ele quer que você acredite que essas coisas temporais te trarão realização, mas na realidade são promessas vazias. Foi isso que levou à queda de Sansão. O diabo usou o brilho do poder e da sedução para desviar Sansão de seu propósito. Deus visitou os pais de Sansão e deu-lhes instruções específicas sobre como ele deveria viver, incluindo o que ele deveria e não deveria fazer. No entanto, nos últimos anos de sua vida, Sansão negligenciou a Deus, permitindo que o diabo encontrasse uma brecha. O diabo usou mulheres para distraí-lo, explorando seu ponto fraco. Infelizmente, Sansão não foi sensível o suficiente para perceber isso e acabou caindo. O diabo o quebrou antes que ele pudesse realizar seu verdadeiro propósito. Amado, essas estratégias de distração são táticas do diabo para atrasar você. Ele está tentando impedir que você alcance sua descoberta, pois sabe que, se conseguir, você se tornará imparável. Ele não quer que você seja uma ameaça ao reino dele e por isso não vai parar por nada para desviar seu foco. Número 5. O diabo tenta cansar você. Já correu uma longa distância e, conforme se aproximava do destino, sentiu-se mais exausto. O diabo usa essa estratégia quando você está à beira de uma descoberta. O inimigo tenta drenar sua energia e te deixar cansado. Ele começa sobrecarregando você com uma lista interminável de tarefas, fazendo você se sentir como se estivesse sempre correndo atrás. Ele enche sua mente de preocupações e te mantém acordado à noite, fazendo você sentir que está carregando o peso do mundo nos ombros. Ele tenta te cansar com estresse e ansiedade, fazendo você se sentir preso e sem esperança, como se estivesse em um lugar desconfortável e sem saída. Além disso, ele cria conflitos e mal-entendidos em seus relacionamentos, deixando você arrasado. Ele usa as pessoas que você ama para drenar sua energia. Quando a tragédia atingiu Jó, o diabo deve ter pensado que havia conseguido afastar Jó de Deus. Chegou um ponto em que Jó ficou tão cansado que desejou nunca ter nascido. O diabo deve ter acreditado que esse era o fim, que Jó não poderia ir além desse ponto. No entanto, Jó continuou confiando em Deus e no tempo certo recebeu seu avanço.
Essas estratégias de atraso do diabo são uma tentativa de impedi-lo de acessar sua descoberta. Ele sabe que, se você perseverar, se tornará uma ameaça ao reino dele. Então, continue firme, reconheça esses ataques, mantenha sua fé e confie em Deus para te guiar até a vitória. Ele tentou fazer isso com Davi também. No momento em que Davi deveria estar desfrutando da euforia de ser rei, ele passou anos lutando de uma provação para outra, incluindo fugir do rei Saul para salvar sua vida. Isso é exatamente o que o diabo quer: te deixar exausto e fazer você desistir para que perca sua descoberta. Mas Mateus 11, 28, 30 nos diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, pois sou gentil e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. A razão pela qual você está cansado é porque não entregou seus fardos a Deus. Jesus é o portador dos seus fardos e está esperando que você coloque todas as suas preocupações aos pés dele para que ele possa te dar descanso. Número 6. O diabo semeia sementes de falta de perdão em seu coração. A falta de perdão é a incapacidade de abandonar o erro de alguém contra você. É como se agarrar a uma grande pedra pesada. Ela se desenvolve em torno da raiva, da mágoa e do ressentimento. Quando alguém te faz mal, é como se te dessem uma pedra para carregar. Se você decidir perdoar, significa que largou a pedra e foi embora. Mas se continuar a abrigar a falta de perdão, você continua carregando a pedra, que fica mais pesada com o tempo. Quando você se apega à falta de perdão, carrega um fardo pesado, que te impede de seguir em frente e de alcançar seu avanço. Bloqueia as bênçãos que estão esperando para entrar em sua vida. Muitas pessoas não sabem que quando você perdoa alguém, é para o seu próprio bem e não apenas para a outra pessoa. Como resultado, o diabo usa isso como uma forma de roubar sua alegria e tirar sua paz. Ele te mantém em um ciclo de falta de perdão, impedindo que você experimente a liberdade. Ele quer ver você quebrado e derrotado, incapaz de abraçar a vida abundante que Deus promete. Não deixe que a falta de perdão te prenda. Entregue seus fardos a Deus, confie nele para te dar descanso e escolha perdoar para que possa viver plenamente e alcançar as promessas que ele tem para você. Mas você não precisa permitir que o diabo tenha a palavra final. Você tem o poder de escolher o perdão, libertando-se das garras da amargura e permitindo que o amor prevaleça. Deus sabe que não será fácil esquecer a dor causada por aquela pessoa, mas tudo o que ele deseja é que você perdoe. Caim guardou ressentimento em seu coração devido ao ciúme de seu irmão Abel. Ele nunca se abriu para expressar seu descontentamento. E o diabo, em sua astúcia, encontrou meios de alavancar isso. Ele ajudou Caim a nutrir sua raiva até que ele não pôde mais contê-la, levando-o a tirar a vida de seu irmão. Lembre-se de que a Bíblia diz que você deve perdoar aqueles que pecam contra você, para que Deus também o perdoe. Quando você perdoa, liberta-se da fortaleza do diabo e pode entrar na descoberta que Deus preparou para você. Deixe de lado a falta de perdão e veja as bênçãos de Deus derramarem-se sobre você em abundância. Número 7. Ele o aflige com doenças. Embora o diabo atue principalmente no reino espiritual, a manifestação de seus esquemas malignos afeta o físico. Outra estratégia que ele usa para quebrar você é a doença. O diabo sabe que uma vez que sua saúde estiver comprometida, você não será capaz de funcionar bem. Então ele tenta alterar sua saúde em uma tentativa de distorcer seu trabalho. Se você duvida disso, considere as muitas histórias bíblicas onde a doença é usada como uma ferramenta do mal para desviar os fiéis de seu caminho. É importante lembrar que Deus é o seu curador e protetor. Não importa quão difícil a situação possa parecer, Ele está com você em todas as circunstâncias. Quando você se sente afligido, é um lembrete de que você deve se voltar para Deus, confiar nele e buscar a cura em sua palavra. A fé em Deus pode trazer a força e a cura necessárias para superar qualquer enfermidade que o diabo tente impor sobre você. Então, ao enfrentar doenças e provações físicas, mantenha sua fé firme em Deus. Recuse-se a deixar que o diabo tire sua esperança e continue buscando a cura e a força que Deus oferece.
Sua jornada para a descoberta que Deus preparou para você não será interrompida pela doença, pois o poder de Deus é maior que qualquer ataque do inimigo. Olhe o que aconteceu na vida de Jó. O diabo o afligiu porque sabia que o amor de Jó por Deus era um catalisador para sua prosperidade. Ele sentiu que, se o afligisse com uma doença, Jó começaria a culpar a Deus e desistir de confiar nele. O diabo viu isso como a maneira mais fácil de interromper o influxo de bênçãos de Jó. Infelizmente, quanto mais ele tentava, mais forte ficava a fé de Jó em Deus. Mesmo diante da terrível situação, Jó declarou que mesmo que Deus tirasse sua vida, ele continuaria a confiar nele. Neste momento, o diabo percebeu que seus planos não eram realizáveis. Amado, que forma de aflição você está enfrentando em sua vida, seja física ou espiritual? Não importa o quão severa e desconfortável possa ser, não permita que seja a razão pela qual você desiste de Deus. O diabo não quer nada de bom para você. Ele quer vê-lo triste e desanimado. É por isso que você o verá torcendo contra você quando está caminhando para a destruição. Ele está apenas procurando maneiras de quebrá-lo antes que sua descoberta aconteça. Agora cabe a você reconhecer essas estratégias e tentar superá-las. Mas como você pode fazer isso? Número 1. Submeta-se a Deus e resista ao diabo. Não permita que ele o engane, querido amigo. Ele não tem boas intenções para você. Tudo o que ele quer fazer é roubar, destruir e tirar sua vida. Ele deseja derrubá-lo a todo custo e torná-lo objeto de zombaria no mundo. Mas em vez de se afogar na autopiedade, por que não permanecer firme e resistir a ele? Tiago 4, 7 e 8 diz: Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que são indecisos. Vocês têm o poder e tudo o que é necessário para expulsar o diabo de suas vidas. Tudo o que precisam fazer é aproveitar essa oportunidade, entregando suas vidas e as batalhas nelas contidas a Deus. Quando você faz isso, dá a Ele o poder sobre sua vida para lutar suas batalhas e ajudá-lo a resistir ao diabo. Mas ao se render a Ele, certifique-se de ter as mãos limpas. Desassocie-se de qualquer forma de pecado. Caso contrário, Deus estará distante de você e sua tentativa de resistir ao diabo nunca será eficaz. Número 2. Vista a armadura de Deus como um crente que vive neste mundo. Deus sabe que você está destinado a encontrar desafios. A Bíblia deixou claro que suas batalhas são mais espirituais do que físicas. Se você puder acessar a causa raiz de seu problema, será mais fácil resolvê-lo. E por causa de seu amor por você, Ele disponibilizou certas armas para ajudá-lo a travar essas batalhas. Efésios 6, 11 e 17 diz: Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo o que podiam para ficar de pé. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Peguem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se puder usar essas armas juntamente com o jejum e a oração, você será capaz de derrotar e vencer os esquemas do diabo. Jesus entendeu isso e sempre usou essas armas contra o diabo enquanto estava na terra. Você também pode fazer o mesmo. Número 3. Declare a verdade de Deus sobre sua vida. Muitas pessoas se tornam vítimas dos esquemas enganosos do diabo porque não conhecem sua verdadeira identidade. Jesus, falando aos seus discípulos, disse que quando você conhece a verdade, ela o libertará. Isso significa que se você não conhecer ou não praticar essa verdade, permanecerá uma marionete nas mãos do diabo todos os dias. Lembre-se de que você foi maravilhosamente feito à imagem de Deus. Deus não o chamou de fracassado. Em vez disso, Ele diz que você é vitorioso em Cristo Jesus. Você não é medíocre, mas a obra-prima de Deus. É mais fácil para o diabo quebrá-lo quando ele percebe que você é tímido e medroso. Ele perde o controle sobre você quando vê que você é ousado e confiante em sua identidade em Deus. Quando você continuar falando e declarando coisas positivas em sua vida mudará para melhor. Ao construir um escudo em volta do seu coração,
O diabo não terá acesso à negatividade em sua vida. Isso é o que Deus quer. Que você se ame e trabalhe para se tornar uma pessoa melhor. Número 4. Fixe seu olhar na eternidade. Hebreus 12, 2, 3 diz: fixando os olhos em Jesus, o pioneiro e consumador da fé, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Deixe seu foco estar na eternidade. É como utilizar um par de binóculos espirituais. Com eles você pode enxergar além dos ataques do diabo. Esta é outra forma de resistir aos seus esquemas e ficar um passo à frente dele. Ele quer distraí-lo com os problemas temporários e triunfos desta vida. Desta forma, você não pensará nas consequências eternas de suas escolhas. Mas quando você fixa seus olhos na eternidade, você vê as coisas da perspectiva de Deus. Só assim conseguirá se concentrar no que realmente importa: o seu relacionamento com Deus e o cumprimento do seu destino. Não deixe o diabo te influenciar com suas tentações e enganos de curto prazo, nem deixe que ele te intimide com ameaças e temores. O que você está passando é apenas uma temporada. O melhor ainda está por vir. Querido irmão na fé, aqui estão algumas maneiras pelas quais o diabo busca enfraquecer você e como você pode resistir às suas artimanhas. Desde que Satanás foi expulso do céu, ele tem sido um adversário constante de Deus. Ele constantemente busca maneiras de derrotar os filhos de Deus. Ele está empenhado em minar sua fé e sua relação com o divino. Mas lembre-se, as Escrituras nos asseguram de que, apesar dos planos malignos que o inimigo elabora contra nós, eles não prevalecerão. Deus sempre nos protegerá e frustrará os esquemas do maligno. Mesmo quando o diabo tenta nos atacar repetidamente, Deus nos dará a força para resistir. Assim como ele transformou os planos malignos na vida de José para abençoá-lo, ele fará o mesmo por nós. Tudo o que precisamos fazer é confiar em Deus e manter nossa fé nele. Não há impossível para ele, e ele sempre cumpre suas promessas. Portanto, mantenha-se firme, meu irmão, segurando-se firmemente às promessas de Deus. Lembre-se do seu amor e graça que nos sustentam. Seu avanço está próximo, e você verá a manifestação das bênçãos de Deus em sua vida. Como o salmista proclamou: louvem o Senhor, pois Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Oremos juntos pela força e orientação divinas. Querido Pai Celestial, fonte de amor e sustento em minha vida, eu te adoro e glorifico teu nome santo por seres Deus. Agradeço-te por tua constante provisão, proteção e paz divina. Agradeço por falar comigo hoje. Peço tua misericórdia por cada pecado cometido contra ti. Cria em mim um coração limpo e purifica-me. Agradeço pelo teu perdão, gracioso Senhor. Imploro que abras meus olhos para enxergar os grandiosos e poderosos planos que tens para mim. Ajuda-me a reconhecer os caminhos que traçaste à minha frente. Confio em tua palavra que diz que tens planos maravilhosos para mim, para me dar um futuro brilhante. Por favor, Senhor, ajuda-me a não confiar em minhas próprias habilidades, mas sim em teu amor infalível. Meu Pai e meu Deus, rogo que removas todo o espírito de dúvida do meu coração. Sei que o diabo não quer ver meu sucesso e tentará desanimar-me e desviar meu foco de ti. Concede-me a graça de manter constantemente meus olhos fixos em ti, assim como fez Jó. Pai justo, peço que me libertes das coisas que estão obstruindo meu progresso. Remove esses relacionamentos e hábitos prejudiciais e ajuda-me a perceber que todo dom bom e perfeito vem somente de ti. Tu és minha rocha e minha salvação. Venho humilde e grato diante de ti por teu amor e graça. Reconheço que estou em uma batalha espiritual e Satanás busca me quebrar antes que minha descoberta chegue. Porém, declaro que não verei a derrota. Tu és meu refúgio e fortaleza, minha ajuda presente em tempos de dificuldade. Senhor, sabes que os esquemas de Satanás são enganosos, com o objetivo de me desgastar e fazer-me duvidar de tua bondade. Recuso-me a ceder às suas mentiras e, em vez disso, escolho permanecer firme em tuas promessas. Tu és meu conforto e guia, conduzindo-me nos momentos mais sombrios. Oro por sabedoria para reconhecer as táticas de Satanás e resistir às suas tentativas de me desencorajar. Dá-me olhos para ver e ouvidos para ouvir a tua verdade, para que eu não caia nas falsidades do inimigo.
Confesso que não sou imune ao medo e à ansiedade, mas peço que inundes minha mente e coração com tua paz. Tu és minha mãe, meu protetor e minha defesa. Deus justo, rogo que sejas meu companheiro constante. Guia-me através dessas provações e tribulações com paciência e perseverança. Que meu testemunho seja aquele que atraia outros para mais perto de ti. Tu és minha mão poderosa. Por favor, guia-me e capacita-me para superar todos os obstáculos. Enche meu coração com tua alegria e meu espírito com tua esperança. Ajuda-me a permanecer firme enquanto aguardo o avanço que preparaste para mim. Agradeço por me ouvires. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Se este vídeo impactou sua vida, por favor, curta, deixe um comentário e se inscreva neste canal. Assista a outros vídeos do canal e cresça no conhecimento e intimidade com Deus. Te vejo no próximo vídeo.